Bom dia, professor Léo. Hoje vamos falar sobre reprodução sexuada e reprodução assexuada em animais. A reprodução, ela é importante para gerar novos indivíduos com as características semelhantes ou com novas características. Isso acontece porque os genes, que são as unidades que estão compostas dentro da célula, elas são relacionadas com a transferência dessas características entre os pais para os seus filhos. Esses genes eles são estudados pela genética, e a genética é onde estuda a capacidade de transmitir essas características entre os indivíduos e gerar novos indivíduos com as mesmas características ou com características semelhantes. Existe também a mutação gênica. O que é a mutação gênica? A mutação gênica é quando ocorre alguma alteração nesses genes, e isso pode ocasionar a alteração em alguma característica que pode ser benéfica ou prejudicial. Quando essa alteração é incompatível com aquele indivíduo, com a realidade daquele indivíduo, aquele indivíduo ele pode nascer com alguma deficiência ou ele pode não resistir à sobrevivência. Porém, em a maioria dos casos, a mutação gênica ela é benéfica, porque ela é que causa a diversidade entre os indivíduos. Isso é explicado na natureza por conta de que muitos animais eles são transformados geneticamente e eles se adaptam facilmente a um determinado ambiente que dá a ele uma vantagem. Por isso que a mutação gênica ela é benéfica àquele animal por conta dessa vantagem adquirida pela mutação dos seus genes. E isso ocorre porque as células elas se dividem. Existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Na mitose é quando uma célula ela origina duas células idênticas a ela. Então isso a gente identifica quando você está multiplicando as suas células. Então, se por acaso ocorrer a perca de uma célula, ou a danificação de uma célula, ou a morte de uma célula, então para substituir aquela célula perdida ou danificada, é criada uma nova célula por esse processo de mitose. Então, uma célula ela vai se dividir e formar duas células idênticas a ela. Então, esse desenvolvimento, o desenvolvimento humano, ele acontece através da mitose. Então, lá quando ocorre a fecundação, na célula ovo, aquela única célula ela vai se dividindo, formando células idênticas a ela. E essa célula ela vai se dividindo cada vez mais até formar um novo organismo. Porém, existe outra divisão celular que é a meiose. E a meiose ela é responsável por criar os gametas, que são as células reprodutoras. Então, qual a diferença da meiose para a mitose? É que na meiose, aquela célula ela vai formar quatro células com metade das suas características. Então, vai ser dividida as características em metade das suas características. Para que ocorra a reprodução humana, tem que ocorrer primeiro a formação dos gametas, que são as células reprodutoras. Então, os gametas, que são essas células especiais ou células reprodutoras, a gente tem o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo. Lembrando que esses gametas possuem metade das características de uma célula do corpo humano. Após ocorrer a reprodução dos indivíduos, do homem com a mulher, o gameta masculino, o espermatozoide, vai entrar em contato com o gameta feminino. É o que a gente chama de fecundação. Então, quando essas duas células se unem, ocorre a fecundação, eles vão juntar as suas metades de característica, formar uma célula com metade característica do pai e metade característica da mãe. E essa célula a gente chama de zigoto ou célula-ovo. A gente consegue ver nessa imagem à direita que a célula-ovo ela vai se duplicando, ela vai aumentando a quantidade de células. Então ela está formando novas células idênticas a ela. Esse é o processo de mitose. E isso vai sendo formado até formar um novo indivíduo.
Essa reprodução sexuada, que é a reprodução humana, ocorre principalmente porque ocorre a troca de material genético. Então eu preciso ter gametas masculino e gametas feminino. Os descendentes, os novos indivíduos são semelhantes, mas não são idênticos. Até porque você recebe metade das características do pai e metade das características da mãe. E pode acontecer de duas formas. Uma fecundação interna, quando ocorre dentro do corpo da fêmea, e a fecundação externa, onde ocorre fora do corpo da fêmea. Essa fecundação externa, ela tem que acontecer em ambiente aquoso, ou na presença de água, ou em ambiente altamente úmido. Porque na externa, o macho vai depositar o seu gameta fora, e a fêmea também vai depositar o seu gameta fora, e eles vão se unir para que ocorra a fecundação. Na reprodução sexuada, ocorre a formação do embrião. Então, com 2 semanas depois da reprodução, em que aquelas células vão se dividindo, eu tenho um embrião. O embrião ele vai ser até a 8ª semana. Isso é a reprodução humana. Até a 8ª semana ele é um embrião. Após a 8ª semana, ele já passa a ser um feto e depois, ao nascimento, ele é um bebê até a sua vida adulta. E aí, como é que se desenvolve esse embrião? Existem 3 tipos de animais. Os ovíparos, que é os que botam ovos e o embrião se desenvolve fora do corpo materno, dentro dos ovos. Os vivíparos, onde o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, dentro do corpo materno, e depende da mãe para a nutrição. E os ovovivíparos, onde tem os ovos, porém os ovos ficam dentro do corpo da mãe, até ao nascimento. Nos vivíparos, a mãe ela é responsável por transportar os nutrientes, o oxigênio, a água para aquele embrião. Nos ovíparos e nos ovovivíparos, os ovos ele contêm uma reserva, que é como se fosse um líquido, e esse líquido ele é responsável por nutrir esse embrião até o seu nascimento. A reprodução assexuada é aquela que não ocorre a produção dos gametas. Então não existe o gameta masculino nem o gameta feminino. Eles criam geneticamente clones idênticos aos seus pais. Então não tem variabilidade genética. Não ocorre uma variação dos genes. E isso acontece por mitose, onde aquela célula ela vai se dividindo, formando células idênticas a elas. Então são seres mais simples e eles são formados por indivíduos idênticos aos seus pais. E aí eles são muito frágeis a alterações ambientais, porque como não tem a variação genética, ele não se modifica se adequando ao ambiente. Então todos estão adequados àquele mesmo ambiente. Então qualquer alteração naquele ambiente pode alterar na população daqueles determinados indivíduos. Nós vamos falar de duas: brotamento e regeneração de fragmentos. No brotamento, que é muito comum nas esponjas, as esponjas do mar, um organismo ele brota de um outro organismo. Quando ele se desprende desse organismo, ele forma um indivíduo igual aos seus pais. Então, é como se fosse um galho de uma árvore, e esse galho, se por acaso esse galho saísse da árvore, caísse no chão, ele nasceria igual à árvore da mãe. Só que não é o caso das árvores, porque as árvores ocorrem a trocas de gametas. Aí é o caso da esponja, só para vocês compreenderem a situação. Já a regeneração de fragmentos, um exemplo é as estrelas do mar. Se por acaso ela perder parte delas, elas se regeneram, e aquela parte que ela perdeu vai também se regenerar, formando 2 indivíduos idênticos ao da mãe. E a reprodução sexuada ela é altamente importante para a variação ou a variabilidade genética. Então, as misturas de características do pai e da mãe, que vêm com as características dos pais deles, dos avós deles, da família deles, faz com que tenha uma diversidade entre os indivíduos, e esses indivíduos eles se adequam a ambientes diferenciados. Então, a gente pode perceber que tem indivíduos presentes em uma determinada região, com determinadas características.
Porque aquela variação das características é adequada àquele determinado ambiente. E isso é uma das grandes vantagens da reprodução sexuada. É a variabilidade e a evolução desses indivíduos adequando-se a ambientes diferenciados. Por hoje é só. Até a próxima.